quando essa pessoa ela está influenciando positivamente, ela começa a mostrar que a sua atitude ela está diferente. Então, aquelas pessoas que estão ao redor dela, elas querem saber o que está acontecendo com você. Pô, eu estou agora praticando yoga, aquilo transformou a minha vida. Eu não consigo registrar numa foto, mas eu consigo registrar na atitude da pessoa. Eu consigo mensurar com a atitude que ela vem tendo com as pessoas à sua volta, com a sua família. E isso, dentro dos feedbacks que eu tenho dentro dos meus alunos, é o que é mais marcante, é o que é mais tocante. É o aluno realmente falar e se expressar dessa forma. Entender que aquilo que ele vem fazendo, aquele processo que é transformador internamente, não consegue ser registrado numa foto. Mas, para ele, o eu já está sentindo. E as pessoas ao redor começam a sentir também. Vamos lá. Hoje o tema, ele é um tema importante. Eu tenho visto muita coisa aí nas redes sociais e eu acho que é um tema bem importante para todo professor. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é assim, o porquê mensurar o resultado dos seus alunos? Exatamente por essa frase. Resultado. Resultado é o grande objetivo dos nossos alunos. Toda pessoa que te procura, que quer conhecer o seu trabalho, que quer absorver o seu conhecimento, o seu conteúdo, ela te procura com um objetivo pontual e central. Ela quer um resultado. Algumas pessoas elas podem querer o resultado na sua capacidade pulmonar, algumas pessoas vão querer o resultado no seu corpo físico, outras pessoas vão querer o resultado dentro daquilo que acreditam ser mudanças, transformações que aquela pessoa tem. Todo aluno busca no professor conhecimento para conduzir-se ou ser conduzido a um resultado. Então, a gente precisa mensurar, a gente precisa ter uma noção exata de como está esse processo evolutivo do aluno. E eu tenho visto muita coisa em relação ao yoga, porque é yoga de vitrine, porque não é o yoga real. Na verdade, e isso realmente, assim, apesar de eu focar agora e direcionar o meu trabalho para o yoga pontualmente, a gente tem que ter a noção que isso, como eu falei, se encaixa em tudo, se encaixa para todos os professores e, consequentemente, para todos os alunos. Quando a gente fala dessa mensuração, de medir, entender como é que está o processo evolutivo, isso é muito importante, realmente muito importante para todo mundo. Se o ponto central é o resultado, então o aluno ele busca resultado, o professor ele tem que entender se ele está indo no caminho certo. Se o aluno não estiver atingindo os resultados, isso é um demonstrativo, é um feedback mais do que natural para o professor de que ele não está indo no caminho certo. Então, quando a gente fala de mensuração, a gente vai por vários fatores e várias formas. A primeira mensuração é uma imagem. Não tem segredo. Eu preciso mensurar a imagem. Se eu quero perder peso, por exemplo, como que eu mensuro se eu estou perdendo peso, se eu estou indo no caminho certo? Eu pego uma foto de hoje, quando eu comecei aquele trabalho, e vou lá para frente e vou observar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, como que está a diferença visual daquele meu corpo que eu queria tonificar, emagrecer, perder peso, perder gordura, sei lá, o que eu queria. Por isso que, independentemente de ser yoga ou de ser, sei lá, educador físico com um treino de HIIT ou com um funcional, não importa, o cara vai pegar a imagem, é uma imagem, é nítido. Então, se um aluno meu de yoga, ele busca alongamento e flexibilidade, é a imagem. Eu pego uma imagem e vou comparar. Então, esse é um primeiro objetivo, uma primeira forma de mensurar. Imagem. Tá? Obviamente, quando eu estou falando, por exemplo, do yoga, e também entraria em outros nichos, mas quando eu estou falando de yoga, a pessoa ela pode ter vindo buscar o alongamento, flexibilidade, força muscular, tonificação muscular. Então, isso é nítido numa imagem. Tem algumas coisas que não são nítidas. Então, se a pessoa ela quer estar
menos estressada, se ela quer administrar o estresse, eu não consigo colocar isso numa imagem. Eu posso até fazê-la sorrir, gargalhar, eu não vou conseguir isso numa imagem, não consigo mensurar isso numa imagem. Então, como que eu consigo mensurar uma evolução que não for numa imagem? Através das pessoas que convivem com esse seu aluno. Então, as pessoas que convivem com o seu aluno, a partir do momento que ele começa a perceber esse efeito, quando ele começa a perceber que determinadas técnicas que ele está fazendo, que ele está aprendendo dentro da sua prática ou dentro do seu treino, aquela pessoa, ela começa a perceber que ela percebe a sua própria evolução. Mas, mais do que isso, as pessoas ao redor dela, as pessoas que ela convive no trabalho, no cônjuge, marido, esposa, filhos, amigos, quando essas pessoas ao redor começam a dar também feedbacks espontâneos para ela de que ela está desenvolvendo, esse é uma medição de resultado. Aí eu consigo realmente começar a entender que eu estou no caminho certo. E quem vai falar isso, quem vai perceber isso é o próprio aluno. Então, o próprio aluno, as pessoas vão começar a falar para ele, olha, pô, você está mais feliz, você está menos estressado, você está levando a vida mais na boa, você está muito mais alegre, você está muito mais conseguindo enfrentar determinadas situações, você está mais resiliente na sua vida. Então, quando a gente começa a perceber isso, como? Através das pessoas que estão à nossa volta. Essas pessoas nos falam isso. Então, na minha concepção, na minha humilde concepção, eu enxergo essas duas formas básicas de mensurar. Obviamente, quando eu trago para o yoga, ou até mesmo para outro nicho, se fosse o caso, a pessoa em si, o próprio aluno, consegue perceber, consegue medir, consegue sentir que ele está evoluindo. Então, ele tem uma noção clara de que ele está evoluindo. Isso é importante a gente ressaltar, a gente entender. Tudo começa, no caso do yoga, dessa filosofia que eu ensino, então, no caso do yoga, tudo começa com o próprio praticante. É uma prática para o eu. Então, eu é subjetivo. Eu vou saber. Eu sei o que está acontecendo comigo. Agora, no meu papel de professor, eu tenho que mostrar essa evolução, porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa não consegue perceber a evolução. Eu tenho muitos casos de alunos nesses 20 anos que uma evolução muito clara. Eu pego uma foto do aluno, então agora indo para o lado físico, eu pego uma foto do aluno há 10 anos atrás, há 10 anos, e eu pego uma foto hoje do mesmo aluno, depois de 10 anos, é um absurdo que esse aluno evoluiu. E é nítido numa foto. Só que talvez ele não lembre mais como que ele era há 10 anos. Como que era essa posição, esse asana, no caso do yoga, que ele fazia. Então ele não tem essa noção, ele não tem essa percepção, muitas vezes. Então, uma foto registra. Então, se algumas pessoas chamam de yoga de vitrine, cara, que chamem. Porque, assim, uma coisa que é muito importante a gente entender é que hoje, estar aqui no Instagram, se eu estou numa rede social, eu estou numa vitrine. Não tem como. Então, a não ser que eu não queira viver numa rede social, eu não queira ter Instagram, não queira ter Facebook, eu não queira ter YouTube, eu não queira ter nenhuma rede social. Então, beleza. Então, eu não preciso mostrar nada para ninguém, eu não preciso registrar nada. Agora, quando a gente está falando de uma rede social, quando a gente está falando de evolução, os alunos, eles gostam, é uma forma deles enxergarem que eles estão evoluindo, é algo que eles querem mostrar para as pessoas o quão felizes eles estão, o quão realizados eles estão. Uma pessoa que... Eu tive agora, recentemente, um aluno meu que completou pela primeira vez, ele treinou durante 1 ano para fazer o Ironman, ele fez o meio Ironman, o 70.3. É óbvio, ele está extremamente feliz. É óbvio que ele vai lá e vai postar o resultado dele. Por quê? Porque ele está postando, porque é uma vitrine, porque ele quer aparecer. Não, é para ele. E, obviamente, é uma forma dele mostrar para as pessoas que aquilo é legal, que aquilo é interessante,
que aquilo pode ser produtivo. Né? Então, isso é muito relevante para a pessoa. E para nós, professores, nós entendermos, independentemente se seja o yoga, ou se seja um funcional, ou se seja as artes marciais, nós entendermos que aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente ama fazer, que a gente está mostrando para o mundo que isso existe, que isso é interessante, que isso, da minha idade, que sou velhinho, é bacana. Então, cara... isso é transformador. Então, não tem como não mensurar, por exemplo, através de imagem. Agora, óbvio que essa evolução da pessoa, seja no que ela se propôs a fazer, no resultado que ela almeja chegar, e naquilo que você, como professor, oferece, é óbvio que é nítido, que é claro, que determinadas coisas não conseguirão ser registradas numa foto. Então, a evolução que determinada pessoa tem na forma de ser, na forma de agir com as outras pessoas, isso não vai aparecer em foto. Por isso mesmo, eu divido em duas partes. Aquilo que pode ser registrado numa foto e que deve ser registrado numa foto, eu super indico que seja registrado numa foto. Não deixe de fazer isso como professor. Uma das grandes dicas que eu posso dar. Não deixe de registrar. Eu faço isso há muito tempo com os meus alunos. 100% dos meus alunos gostam disso, porque realmente é uma forma de registrar o momento, registrar aquele momento dele. Então, quando é registrado aquilo, você, como professor, você tem isso guardado quase eternamente, a não ser que você perca as fotos e esses registros, mas está praticamente registrado aquilo eternamente, e você consegue mostrar para o seu aluno, nitidamente, o quanto ele mudou o seu físico, seja no alongamento, seja na flexibilidade. Entrou aqui a Nádia, por exemplo, se eu não me engano, começou agora a semana de flexibilidade da Nádia. Então, é uma professora de yoga, ela está ensinando flexibilidade. Imagina assim, não tem como ela não registrar os momentos, ela tem que registrar. Então, se ela registrar um aluno que começa a flexibilidade hoje, e daqui a 3 meses, o resultado que ele atingiu nesses 3 meses foi registrado, para o aluno é muito importante. E aí, é algo que é importante para os professores também, além do lado de mensurar, que é o lado de divulgação. Lembra, o foco pontual seu como aluno é resultado. O foco pontual seu como professor é fazer o seu aluno chegar no resultado. Então, quando eu consigo mostrar isso, quando eu consigo colocar de forma muito clara esse resultado para o aluno e para quem quer que queira ver, eu estou mostrando aquilo que eu acredito, primeiro, a profissão que eu escolhi, no meu caso é o yoga, então eu estou mostrando o yoga e o resultado que o yoga pode ter, os benefícios que o yoga pode trazer para a pessoa, está registrado ali. Então, se você é professor e você não tem o hábito de registrar, procure criar esse hábito. Procure começar a criar esse hábito. Quando eu pego... Recentemente, a gente tem uma aluna... Eu acho que ela não está aqui, acho que ela não entrou. Recentemente, a gente teve uma aluna que ela começou durante a pandemia. Então, há quase 1 ano e meio, ela começou a praticar, ela começou a fazer yoga através do online, totalmente online. Ela não teve contato presencial. E ela tinha suas dificuldades, por exemplo, para conquistar uma invertida sobre a cabeça. E era um objetivo dela, ela queria conquistar a invertida. E agora, depois de 1 ano e pouquinho, com todas as dificuldades, era uma pessoa extremamente sem alongamento, com dificuldades realmente para conquistar a invertida. E ela conquistou. Então, você acha que ela não quer aquilo registrado? Você acha que ela não quer, depois de 1 ano e meio de dedicação, ela não quer esse registro? É óbvio que ela quer. É óbvio. E se você mostrar isso, é um carinho, é um cuidado que você está mostrando para essa pessoa que tanto está ali se doando para isso. Tá? Colocaram aqui, a própria Mamãe que se Cuide, ela colocou uma dúvida normal em relação ao yoga, que é como saber que eu estou evoluindo na meditação?
Então, eu não tenho como registrar, foi aquilo que eu falei agora há pouco. Eu não tenho como registrar determinadas coisas. O sentimento que vibra dentro da pessoa, a alegria que vibra dentro da pessoa, por um sorriso talvez eu consiga, talvez. Se eu pegar um ator, ele vai sorrir de uma forma que talvez me engane, e não mudou a forma dele ser, talvez ele esteja triste. Então, muitas coisas eu não consigo registrar através de uma imagem. Aí eu vou pelo outro caminho, que é registrar, mensurar com as pessoas que convivem com esse praticante ou com esse cara que treina determinada coisa. Então, quando essa pessoa ela está influenciando positivamente, ela começa a mostrar que a sua atitude ela está diferente. Então, aquelas pessoas que estão ao redor dela, elas querem saber o que está acontecendo com você. Pô, eu estou agora praticando yoga, aquilo transformou a minha vida. Eu não consigo registrar numa foto, mas eu consigo registrar na atitude da pessoa. Eu consigo mensurar com a atitude que ela vem tendo com as pessoas à sua volta, com a sua família. E isso, dentro dos feedbacks que eu tenho dentro dos meus alunos, é o que é mais marcante, é o que é mais tocante. É o aluno realmente falar e se expressar dessa forma. Entender que aquilo que ele vem fazendo, aquele processo que é transformador internamente, não consegue ser registrado numa foto. Mas, para ele, o eu já está sentindo. E as pessoas ao redor começam a sentir também. Então, é uma mescla do eu e do outro. É uma percepção dos dois. O eu, aquela pessoa que tá percebendo essa evolução acontecendo, e as pessoas à sua volta. Aí você começa a mensurar. Quando essas pessoas começam a realmente falar. Mas eu volto a bater nessa tecla. Então, assim, se alguém não gosta de imagens, para mim é realidade. Hoje, não nesse perfil do personalismo, mas no meu perfil pessoal, eu marquei lá uma aluna e eu falei exatamente isso. É um yoga de vitrine? Espero que seja, porque está na rede social. Se você segue uma rede social, você está numa vitrine. Então não tem como. Se você não gosta, saia da rede social e viva numa caverna. É mais ou menos o que eu penso. Então, assim, é um yoga de vitrine? A pessoa está vendo aquilo. E ela está vendo da forma como da forma real. Talvez ela não entenda que toda a perseverança, a dedicação, o suor, as lágrimas, os sorrisos, as alegrias, isso talvez não vai estar registrado numa foto. Talvez esteja registrado num vídeo. Então, algumas pessoas eu fiz até registro em vídeo. Por exemplo, uma pessoa que conquistou a invertida. Para o aluno, isso é demais. Então, não deixe de registrar. Tá? Tudo que você puder registrar, ótimo. Em relação ao yoga, a gente vai conseguir registrar o quê? A gente vai conseguir registrar, em termos de mensurar a evolução, a gente consegue registrar as posições. Em termos de respiratórios, por exemplo, é importante registrar para o aluno aquele momento. Ele sabe o quão importante é um respiratório. Eu registrar o momento do respiratório, eu estou mostrando para ele relembrando ele, quando eu mando a foto para o aluno, o quão importante isso é, o quão relevante isso está sendo na vida dele. De novo, agora eu estou divulgando algo que eu acredito. Então, o yoga, eu acredito, eu vou divulgar o yoga. Eu vou divulgar o quão importante é uma respiração. Eu não consigo mensurar ali a capacidade pulmonar do meu aluno. Eu não consigo mensurar numa foto o quanto aquilo conseguiu fazer com que ele aprendesse a administrar o estresse, ou que ele aprendesse a administrar as suas emoções. E começasse a ter não mais um delírio pelas emoções, uma dificuldade com as emoções, mas sim começar a ter inteligência emocional. Isso eu não consigo registrar, mas eu consigo fazer ele sentir. Eu consigo fazer ele lembrar disso quando eu registro numa foto. Tá? Então, isso é bem importante para que você, se for professor e não tem o hábito de fazer, comece a fazer. Comece a registrar a vida do seu aluno. Como é que ele está, a vida dentro daquilo que você ensina. Registre cada momento. É muito importante. Para alguns, é para ele mesmo. Ótimo. Está dentro, por exemplo, do yoga, está dentro do yoga. É o autoconhecimento, total autoconhecimento. Para outros, é importante porque ele quer mostrar para as pessoas que ele está no caminho certo. Para mim, como professor,
eu quero mostrar para as pessoas que aquilo que eu decidi um dia ensinar, aquilo que eu acredito, aquilo que eu dou meu sangue, aquilo que me faz meu coração vibrar, que aquilo está sendo divulgado de alguma forma, que as pessoas estão conhecendo o quão lindo, no meu caso, é o yoga, o quão transformador, no meu caso, é o yoga. Então, quando eu registro determinadas coisas como essa, fica marcado na vida da pessoa, no coração da pessoa. Então, não deixe de fazer isso, tá? Obviamente, essa evolução, ela, muitas vezes, como eu falei, ela é subjetiva. Eu não consigo mostrar o sentimento que o cara tem naquele momento. Eu não consigo. Ele vai lembrar quando eu ver a foto. Eu sei o quanto aquela pessoa vem evoluindo, mas as pessoas ao redor não. Mas não importa. Eu estou divulgando aquilo que eu acredito, eu estou divulgando o meu aluno, eu estou divulgando o meu trabalho, e eu estou relembrando um sentimento que aquele aluno teve. A pergunta que foi em relação à meditação é igual. Então, assim, eu consigo mensurar, hoje em dia, existem formas de mensurar a meditação. Se você quer mensurar, existem aparelhos que fazem isso, existem várias pesquisas da neurociência, por exemplo, que mostram os efeitos da meditação no próprio corpo. Você pode pegar a capacidade pulmonar, em termos de respiração, você tem como mensurar. Obviamente, nem todo professor vai ter acesso a isso, ele não vai conseguir ir lá. Então, olha, vai lá, faz a medição respiratória, veja quanto está dando, agora vai. A gente consegue mensurar isso, nós, professores de yoga, com o mantra, com o tempo. Então, a gente consegue mensurar. Eu consigo colocar o meu aluno e fazer um treino com um metrônomo e fazer o treino para ele mostrar o quanto ele está melhorando a sua capacidade pulmonar. Agora, é importante, muitas vezes, você, professor, você mostrar, você pontuar. Isso é muito importante, porque, às vezes, o aluno, ele não entende, ele não enxerga. Ele não enxerga. Muitas vezes, o aluno, ele desenvolveu um monte, ele melhorou um monte, só que ele não consegue perceber. E aí você tem que mostrar para ele. Quando é foto, você mostra a foto. Quando não é foto, mostra, cite, fale. Porque... E aí o aluno vai perceber. Tem uma aluna minha, recentemente, essa semana. Ela falou, ela me descreveu, Dani, como eu melhorei, como eu me desenvolvi. E não foi em termos físicos, não foi em tonificação, não foi em alongamento, não foi em flexibilidade, que isso ela se desenvolveu e ela sabe disso. Mas como eu me desenvolvi na forma de enxergar as coisas, na minha autoestima, o quanto eu estou mais confiante, o quanto isso está indo para o meu trabalho. Ela percebeu. Então, essa mensuração, ela está acontecendo pelo aluno. Como eu falei, esse é o outro patamar, esse é o outro pilar. Quem percebe é o aluno e as pessoas à volta. Então, assim, existe a mensuração que vem através de uma foto, ou, se você tiver a oportunidade, mensurar através de ir em pessoas específicas que vão mensurar a sua capacidade pulmonar, ou vão mensurar a sua capacidade de raciocínio, de intelecto e etc. Existem alguns testes que fazem hoje para medir as emoções. Então, isso existe. Ótimo. Então, dá para se mensurar dessa forma. Agora, se você não tem acesso a isso, mensure pelo seu aluno, o que ele te fala. Mensure pelo que as pessoas que convivem com o seu aluno estão falando. E mostre para o aluno. E mostre para ele que isso está acontecendo. Entraram aqui alguns alunos meus e é incrível. Esses alunos, tem aqui, ó, Janaína, a Gil, a Fabi, são alunos que eu peguei agora, os últimos que entraram, são alunos que é muito claro o processo evolutivo que acontece. O quanto aquela pessoa, às vezes, está ansiosa ou tem uma dificuldade mais emocional e o quanto depois de trabalhar em determinadas técnicas ou determinadas práticas, essas pessoas elas se transformam. Como elas eram há 3, 4, 6 meses atrás, o quanto isso mudou depois de 6 meses. O quanto a Fabi, depois de 20 anos praticando, o quanto ela se transformou. Ela sabe. As pessoas à volta dela sabem. Então, isso é muito claro, isso é muito nítido. Quando a gente fala de mensuração, eu vou aqui repetir, porque é importante. A mensuração ela pode ser por imagem ou por um teste,
e a mensuração, ela pode ser aquilo que a pessoa sente, o eu, ou que os outros sentem a respeito do eu. Então, essa mensuração, ela fica muito clara, ela fica muito nítida. E quando a gente tem isso, yoga de vitrine, porque a gente colocou uma foto, então, se eu fosse aluno e alguém me falasse isso, eu estaria incomodado, porque eu estou ali suando, eu estou ali me esforçando, eu estou ali me doando para aquele momento. Então, isso é muito importante. Para o aluno, é muito importante. Então, todo mundo que for meu aluno, assim, ó, vou continuar ali, postando a sua foto, mostrando a sua evolução, vou continuar me doando para a sua evolução. E vou continuar pontuando e acreditando na sua evolução, mostrando para você a sua evolução. Isso todo professor deveria fazer. E todo aluno deveria entender, de verdade. Então, eu acho que isso é um ponto extremamente relevante. Não deixe para o professor, não deixe de colocar, criar, imaginar e colocar a mão na massa em formas de você fazer isso. Tá? Tem alunos que você vai medir, como eu falei, vou repetir aqui para deixar bem marcado para todo professor, no caso de yoga. Os asanas, procure registrar os asanas. Registre os asanas. Pega aquele momento do aluno que ele está vivenciando a sua prática. Pegue aquele momento e coloque. Outros alunos, outros momentos que você não consegue medir por uma foto, é uma alternativa. É a capacidade pulmonar? Veja o matra, coloca o metrônomo. Veja quanto que o aluno fazia. Ele fazia o ritmo 1, 2, 1 e colocava o matra quando ele começou 3, e agora ele faz um matra 6, 8. Isso é um tremendo avanço. Na sua forma, um aluno, por exemplo, que começa a praticar, que começa a dar mais valor para a respiração e pare de fumar, isso não é uma evolução, talvez eu não consiga registrar isso. Isso não é yoga de vitrine. Mas se eu conseguir registrar, que demais. Uma outra aluna, ela não foi com a gente, ela perdeu peso, você perdeu, sei lá, 40 quilos. Eu acho que ela também não está aqui ao vivo. Mas ela perdeu 40 quilos. Então, ela não vai registrar isso e ela falaria, isso é um treino de vitrine? É um treino funcional de vitrine? Ou é uma nutrição de vitrine? Né? Eu acho que toda conquista deveria ser registrada. Toda a conquista. Cada conquista, cada detalhe, cada ponto deveria ser registrado. De alguma forma. Se for viável registrar numa foto, perfeito. Não é viável, vamos tentar registrar de uma outra forma. Vamos gravar um vídeo, vamos fazer uma conversa, faça um depoimento, fale isso. Se você é aluno, fala isso para o seu professor. Se você é professor, colete esses depoimentos dos seus alunos, porque isso é a verdade. Seja yoga, funcional, arte marcial, se está te fazendo bem, valorize isso. Se você é professor, se você está ensinando, quando alguém valorizar, quando você conseguir registrar e mostrar a diferença, tenha certeza, você está indo no caminho certo. E aí, isso nos faz estar aqui. Isso me faz estar aqui agora, nessa live, falando para as pessoas, deixando esse vídeo registrado, para que as pessoas criem essa consciência. Se você não tem o hábito de registrar os seus alunos, registre o máximo que você puder. Isso não é yoga de vitrine, isso é yoga real. Isso é aquilo que você está mostrando exatamente para a pessoa o quão benéfico, o quão poderoso, o quão transformador é aquilo que você está ensinando para ele. Seja yoga, seja artes marciais, ou seja um treinamento funcional. Tá bom?